Bem-vindos a bordo! Está começando mais um Papo de Coffee Shop. E hoje estamos aqui, Flávio, Elton Mariano, para mais um episódio aí para vocês, pessoal. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês aí que curtam, compartilhem, divulguem esse conteúdo. Você aí que gosta do mercado offshore, que quer aprender alguma informação referente a esse segmento aqui, qualificações, etc e tal. Vem navegar, vem curtir aí que vai ter bastante informação, tá? Sobre treinamento, sobre o que é preciso para navegar, ingressar nessa área offshore. Vem com a gente. Show! Então, pessoal, hoje nós vamos navegar na vida desse nosso cidadão aqui, Elton Mariano. Ele vai contar um pouco da história dele. E a proposta desse projeto aqui, pessoal, é simplesmente contar um pouco da história das pessoas que vivem, né, offshore, que tem essa rotina de embarque, desembarque, família, os desafios, os aprendizados, né, as surpresas, né, as histórias, né, que normalmente acontecem também. Tem muito caos aí, muita história aí. Muitos episódios. Bacana, tem história às vezes não, um pouco triste também, porque a gente vive de um tudo a bordo. Exatamente. É um mix de emoções, galera. Então, assim, o Papo de Coffee Shop tem essa proposta, tá? De dar um norte pra galera. Mas antes de tudo, eu queria pedir a vocês o seguinte, ó, curtam, compartilhem, divulguem esse conteúdo aí para os seus amigos, colegas. É isso aí, vem navegar com a gente. Vem navegar com a gente, muita história, vai ter muita coisa, muito conteúdo bacana aqui no nosso canal. Exatamente, pessoal. Então, vamos começar então aqui, meu amigo. Prazer te rever novamente. E aí, como é que foi a folga? Muito boa. Foi tranquilo? Sempre maravilhosa. Ele tá fresquinho, acabou de chegar, galera. 2 dias apenas. Eu tô descendo. Tá dando tchau já. Tá dando tchau. Já tá no processo de desembarque. Eu acabei de chegar, né? Na verdade eu deveria ter ido hoje, né? É verdade. Só que o mar virado, ó, é uma das situações que acontece aqui, galera. O mar virado, né? Nessa época do ano, para quem trabalha em navio, ocorre com mais frequência, né? Exatamente. Então, todas as pessoas que embarcam já sabem que geralmente não desce no dia certo. Mas isso aí já faz parte da nossa rotina. Então, Elton, vamos começar a nossa história? Vamos lá, vamos para cima. Então, o primeiro passo é saber, né, pessoal, como que esse rapaz foi introduzido, né, à vida offshore. Como que você teve essa informação? Como que chegou até você a informação referente a trabalhar offshore e o que te levou, né, a se interessar por isso? Então, eu vou falar assim, na verdade, eu iniciei minha carreira profissional em metalurgia, né? E lá eu já trabalhava como pintor industrial, né? E ali eu já tive o meu primeiro contato com movimentação de cargas, né? Eu operava também ponte rolante, que eu trabalhava no setor da pintura, que o próprio pintor, ele preparava as peças que ele ia trabalhar, né? Então ele pendurava, fazia pintura e ele embalava essas peças. Então, como era uma área de peças pesadas, eu operava ponte rolante. E em relação à área offshore, eu me lembro que o meu cunhado já estagiava numa empresa, né? Então ele morava em Rio das Ostras e estagiava nessa empresa. Então eu vim conhecer a área offshore um pouco através dele, né? E aí você vai pesquisando, e como eu já trabalhava na área de pintura, eu achei que fosse muito fácil ingressar como pintor na área offshore. Não foi assim, né? Porque eu fui pintor industrial, né? Por tempo, né? Por aprendizado, conhecimento. Porém, eu não tinha treinamento, né? E a área offshore requer muito treinamento. Então, quando eu saí dessa empresa, né? Eu falei, vou mudar para Rio das Ostras. Pedi oportunidade para meu cunhado, foi onde a gente foi dividir a casa, né? Ainda não era casado com a minha irmã. E aí a gente veio a dividir a casa, né? E aí ali eu fui ter meus primeiros contatos com a área offshore e descobri que não era só chegar e embarcar, né? Tinha que ter algumas coisas ali a mais. Muita coisa. Eu achei interessante que você citou aí que você começou então como pintor industrial. Conta um pouquinho para a galera o que é essa função, como que se dá, o que um pintor industrial faz? Diferente, tem uma galera que vai brincar aí com essa história de pintura aí, olha isso não, tá? Então, a área offshore, né, o mar é uma área muito agressiva, né? Então, nada mais é do que proteção, né? A pintura no industrial ela serve para proteção, né? Principalmente das plataformas, navios
e etc, né? E assim, só voltando um pouco, Flávio, é interessante falar que quando eu vim para Rio das Ostras, eu imaginei que eu já fosse começar já trabalhando e arrumar emprego rápido. Não foi assim que aconteceu, tá? Exatamente. Não foi assim. Eu tinha experiência, porém não era qualificado. E aí, eu fui na época que eu vi, né, 2008, 2007 ali, eu tive que fazer 3 meses, pessoal, 3 meses de curso no Senai de pintura industrial, tá? Quer dizer, seria um curso de adequação, né? Ao mercado que você queria trabalhar. Na verdade, eu não digo nem adequação, né? Ali eu aprendi muita coisa, cara. No Senai, a gente imagina que sabe, né? Pintura industrial, não. Aí eu fui aprender sobre preparação e, assim, muita coisa, pessoal, muita coisa que tem na profissão, né, de pintura, né? E aí, cara, como você me perguntou, né, do que faz o pintor industrial. Então a gente prepara a superfície, né, que é para proteção, na verdade, proteção e também sinalização, né? Porque, por exemplo, numa plataforma existe rotas de fuga, então isso serve para sinalização e, de certa forma, segurança, né? Por exemplo, avisos, a área de extintor, onde tem extintor, ela tem que estar sinalizada. Isso tudo se faz através da pintura, né? Mas a principal função da pintura industrial é proteção, exemplo, de navio, plataforma, porque senão o metal é óxido, né? Então a tendência é ele voltar à sua origem, né? Sofrer que corrosão. Aí é onde acontece a corrosão e aí começa a deterioração do material. Show de bola. Ponte rolante, você falou também que virou operador de ponte rolante. Como é que foi essa interação aí? Então, na verdade... Porque são coisas totalmente distintas, né? Então, na verdade, ponte rolante, eu comecei a trabalhar, eu trabalhava em metalurgia, né? Então, lá eu peguei um determinado campo da pintura, que lá o pintor trabalhava sozinho, né? Lá existiam várias cabines de pintura, só que esse a gente apelidou de varal, né? E lá o pintor ele tinha que operar a ponte rolante porque ele pendurava as peças para ele pintar, ele pintava e ele embalava. Então assim, diferente da cabine, que precisava ser muito mais rápido, né, que era peças ali passando o dia inteiro e o pessoal pintando ali, o varal não, o varal era uma área mais tranquila assim, em relação a ter que ser muito rápido. Porém, você trabalhava sozinho, então você fazia tudo. Você pendurava, pintava e embalava. Você só não liberava, né? Ia lá, tinha um inspetor lá, praticamente tudo. Né? Praticamente tudo. Só faltou expedição, pessoal. Embalagem e expedição do produto. Então, Elton, aí você então veio para Rio das Ostras. Inclusive, pessoal, é uma cidade muito legal, tá? De praias maravilhosas. Um abraço aí ao pessoal de Rio das Ostras. Fez aniversário essa semana. Foi aniversário essa semana? Quantos anos? Eu não sei, desculpa pessoal, eu realmente não sei, mas eu se eu não me engano, o aniversário da cidade de Rio das Ostras foi ontem. É mesmo? Mês de abril, pessoal, aí, dia 10 de abril então, aniversário de Rio das Ostras. Então parabéns aí para a cidade, para os administradores da cidade, para os moradores da cidade, um abraço a todos aí. Aí Rio das Ostras, com seu cunhado, é normal isso aí, tá pessoal? A galera quando vem buscar emprego, principalmente aqui nessa região, né? Ou Rio das Ostras ou Macaé, as cidades são mais próximas aqui, né? Onde estão as empresas, instaladas as empresas offshore. E aí é currículo na mão, né? Certificação, né? Que você teve primeira coisa, na qualificação. Porque senão e não foi só o curso de pintura, né? Aí entrou na época o Salvantagem, né? Que é o famoso CBSP. Exatamente. Não, na época não tinha o Rio. Não tinha o Rio ainda? O Rio existia, mas não era tão exigido como hoje, né? Mas aí na época eu fiz ainda espaço confinado, que é o NR33, fiz o trabalho em altura, que é o NR35. Vão ouvindo aí, pessoal, olha só os detalhes. Mas qual curso que eu fiz? Que eu me lembro assim, para iniciar minha carreira foi esse. Foi basicamente isso. Então, assim, durante o período que eu morei em Rio das Ostras com meu cunhado, pessoal, não foi assim, eu não consegui emprego assim, ó, da noite pro dia. Tive esses treinamentos todos que eu fiz, né? O CBSP é um curso relativamente rápido, né? São 5 dias. Mas, porém, para fazer durante a semana, eu já tinha minha filha, né? E na época ela ainda não morava comigo, pagava a pensão.
E assim, eu vim desempregado, né? Procurando emprego, oportunidade, aí dali das hoje eu fiz de um tudo. Isso aí é falar sobre isso. Ajudante de pedreiro, fiz manutenção em telhado, gente, nunca tinha trabalhado com nada disso, né? Imagina, gordinho assim no telhado? A gente tem que tomar um cuidado danado, né, galera? Não era tão gordinho assim na época, não, né? Então, pessoal, eu ia falar exatamente sobre isso. O que acontece? Aconteceu a mesma coisa comigo. No mercado offshore, quando o nosso alvo é o mercado offshore, né? Quando a gente sai da nossa cidade, né, buscando oportunidade no mercado offshore, a gente tem isso na mente. Só que, geralmente, a gente não consegue esse emprego de cara. Não. Então, você vai buscando oportunidades para que você possa ter uma rendazinha, né? E aí porque tem custos e gastos, né? Pessoas vão te conectando. Vão se conectando. Isso é uma parada interessante também, né? Conhecer pessoas. Tenho certeza que deve ter um nome aí na mente aí, da primeira pessoa que te deu o norte. Ele falou, cara, vai por aqui. Então, na verdade, tem um rapaz que ele me ajudou assim, muito, que foi o Silvério. Um abraço pro Silvério aí. Ele já era, ele trabalhava com manutenção de telhado e ele fazia curso do Senai comigo que ele queria mudar de carreira. Perdi o contato dele, tem muitos anos que eu não falo com ele. Ele é de Rio das Ostras, né? Não, ele é de Unamar. 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 Abraço pra galera de Unamar aí, ó. Isso aí. Valeu, Silvério. E aí, cara, ele viu que eu precisava ali de ajuda ali, mais financeira, e ele me chamou para trabalhar com ele. Eu falei, mas eu nunca fiz nada disso, não conheço. Ele, não, vamos lá. Me entregou a telha, você sabe, e aí eu fui aprendendo também muita coisa, aprendi bastante. Então foi uma pessoa que me deu essa ajuda no início ali. E aí depois disso, enquanto eu não conseguia emprego, então eu fui trabalhar de chapa. Caraca, você trabalhou de chapa também. Aí, galera, de todos aí, eu acho que é o mais pauleira, né? Mas assim, essa de chapa foi engraçado, cara, porque assim, foi até o PC que me ajudou, né? É um colega lá da minha cidade, Barra do Piraí. E ele já trabalhava ali, né? Com a galera ali, né? Eu me lembro que o responsável ali era o Bozinho, né? Que tinha o apelido de Bozinho. E era tudo muito organizado, né? Então ele tinha um determinado grupo ali que ficava próximo do mercado, ali no centro de Macaé, e aí ele distribuía essa galera. Rapaz, eu vi o homem pegar 10 caixas de frango na mão assim, subir uma escadaria. 10 caixas de frango. Que era a pior carga que tinha, aquilo vinha escorrendo pelo ombro assim, era 10 terrível. 10 caixas de frango, a média mais ou menos 10 quilos cada uma. Eu não sei quantos quilos dá não, mas o rapaz, ele era bruto. Quando eu levava umas 3 ali, sofrendo. E a galera me ajudou muito ali, deu essa oportunidade, ajudava, né? Comprou as mantimentos, mas ele viu que eu não tinha muito jeito para coisa ali, aí me botou no depósito. Eu trabalhava, organizar. Aí foi onde eu consegui trabalhar melhor, né? Dar o meu melhor ali, né? Porque não dá para comparar aquela turma não, os caras eram brutos. Um beijão pra essa galera aí que trabalha. Beijo pra vocês aí. E assim, o início foi difícil, né? Foi difícil, foi bravo. E aí, difícil detalhe, né? Cheio de expectativa, né? Porque o seu alvo era aquele lá, né? Trabalhar offshore. E assim, mas desistir jamais. Desistir jamais. Então, pessoal, é uma palavra de ânimo para você aí, que de repente ainda está nesse caminho, né? Começando, tendo essas dificuldades aí. Não desista, que vai acontecer. Uma coisa que eu fiz foi perseverar. Perseverar. Batalhei ali, perturbei. Eu me lembro que a primeira empresa que me chamou para fazer uma entrevista, né, com o pintor, né, foi aquela euforia, né? E eu fiz uma prova, né? E assim, passei na prova. Tinha acabado de sair de Senai, estava voando, fresquinho, mente fresquinho. Então fiz a prova muito bem, apesar de não ter tido experiência offshore ainda. E aí veio o meu primeiro baque, o meu primeiro não. Quando eu fui fazer a entrevista, o ASO, né? O ASO, para entrar nessa empresa, deu problema no siso, cara. Tive que arrancar 2 sisos. No siso? No siso. Eu não sabia que tinha na época esse negócio. E o siso estava quietinho lá, mas na hora. Me incomodava. Admissão. Aí eles recusaram, né? Como a empresa estava precisando de imediato, eu perdi essa oportunidade e agradeço a Deus por isso, porque a gente também nunca sabe o porquê, né? A gente olha o momento, mas não sabe o que está acontecendo logo depois. É isso aí agradeço também por ter perdido essa oportunidade. Continuei me dedicando, me esforçando, não desisti, né? Nesse primeiro não.
E aí veio outras oportunidades. Melhores ainda. Melhores. E assim, não adianta tentar entrar pela janela. Não adianta. Porque, olha, foi engraçado. Tem que cumprir o processo, né? Tem que cumprir o processo. É no tempo de Deus também. Porque, assim, eu era uma pessoa muito desenrolada, articulada, assim. Conseguia falar, me expressar muito bem. E aí eu vi uma galera uma vez, numa fila, assim, um monte de gente, muita gente. Eu perguntei, essa fila aí é pra quê? Não, é homem de área e pintor. Opa. Eu falei, opa, eu tô no lugar certo. Eu falei, mas você foi chamado? Pensei comigo, não, mas você. Botei na cabeça que eu ia ser chamado, né? E aí eu entrei nessa fila e a minha moça lá da RH foi chamando o nome, e o pessoal entrando. Então eu parei na frente dela, cruzei os braços. Aí ela, bom dia, tudo bem? Ela, não, senhor, eu falei, eu tô esperando a senhora falar meu nome. Mas eu não tinha sido chamado para entrevista, tinha dado currículo. Blefador, nada. Não blefei. Cara, eu buscava oportunidade de emprego, né? Então eu tinha a qualificação, falei, o não eu já tenho, vou falar. Uma sensacional essa sacada. Ela foi e falou assim, mas o seu nome não está aqui. Eu falei, não é possível, Elton Mariano da Cunha não está aí, só me ligou na sexta-feira, uma correria, me ligou na sexta-feira, eu cheguei lá, a moça falou assim, não, mas não está aqui não. Caramba. Eu falei, pô, mas e agora? E agora eu vou fazer minha vida? Lá de Rio das Ostras, estou aqui em Macaé, vim para entrevista e vou voltar? Não, tudo bem, então, obrigado aí, desculpa. A moça, vem cá, me dá seu currículo aí, deu o currículo, entreguei na hora, ela olhou ali, viu que eu realmente tinha as qualificações e me chamou para a prova também. Fiz prova, aí veio a segunda luta ali, deu uma prova de inglês, cara. Eu não sabia que tinha negócio de inglês, cara. Caramba. Eu fiz a prova de inglês lá com base no que eu sabia. Verbo to be, na High, na Rei lá da escola e vambora. E assim, eu acho que não passei não, mas aí me chamaram para a próxima etapa, tá, galera? Me chamaram para a próxima etapa, mas é como eu falei, Deus não deixa você entrar pela janela, não. Vai ser... Você tem tudo determinado ali. E aí, durante esse processo de entrevista, engraçado também falar que eu só tinha uma roupa para entrevista, porque foi tempo difícil, né, galera? Então, famoso passarinho de uma muda só. Mas só que essa roupa era para entrevista, para se apresentar, chegar lá. Nesse padrão aí, né? Nesse padrão. Era mais bonitinho, andava mais bonitinho. E aí, pessoal, fui lá fazer passei no processo, tudo, e aí fui fazer de novo o ASO. Aí de novo o negócio de dente lá, eu falei, meu senhor, rapaz, tanto problema de dente é esse que eu tenho, cara. E aí veio outra situação no dente, acho que na época identificou a cárie, né? E aí outra empresa me chamou, né? Aí foi determinado, acho que era para ser essa empresa, né? Aí me convocou, né? Então, uma era a maior empresa de perfuração do mundo, só para encurtar a história, e a outra era a segunda maior. Olha só onde Você entrou na segunda maior. Mas era para ser ali, né? Era para acontecer ali. Só que o mais engraçado é que eu fiz exame na mesma clínica, com o mesmo dentista, e aí eu orei. Fiz uma oração do Senhor. Legal. Vai me desculpar. Mas eu orei, Senhor, deixa esse homem cego. Esse dentista não pode ver. Ele não pode ver nada, Senhor. Mas eu não quero, senhor, que ele aconteça nada com ele, não. É só para você. Só para dar uma embaçada na vista dele? Trabalhar, uns 10 minutinhos só. Só para trabalhar. Ai, caramba. E aí, deu certo, né? Deu certo. Ele não viu cara, ele não viu nada. Nada, eu fui na mesma clínica, com a mesma roupa. Só não foi pelo dia. Só que foi engraçado que nesse dia, já viu aquilo que tudo acontece num dia que cara, eu perdi a chave de casa. Eu tive que entrar por uma escotilha. Imagina um homem desse tamanho entrando por uma janela pequena. E foi o que aconteceu. Caramba, que aventura, velho. Cara, olha só. Engraçado que Tudo no dia da entrevista, pessoal. No ASO, esse já foi no dia do exame, né? Caraca. Que eu fui fazer com o dentista. São muitas emoções, pessoal. Foi muita emoção. Cara, teve muita coisa. Eu vou trazer o meu cunhado, ele hoje já não está mais na área offshore, mas como ele trabalhou, ele vai poder compartilhar um pouco disso aqui, porque assim, tem história que se a gente contar aqui, o pessoal vai falar assim, é mentira. Eu não creio, não, porque eu não creio que o cara foi para fichar na base sem R$1 no bolso. Eu fui, pô, eu batalhava muito, né? Então nesse dia eu só tinha dinheiro da passagem. Quer dizer,
Não tinha para voltar. Não, tinha não. Aí eu assinei a carteira, o cara falou, a partir de agora você está por conta da empresa e pode ir para casa, não sei o quê. E aí, depois de mais de um ano em Rio das Ostras, né, eu falei, pô, vou voltar para minha cidade, vou para casa, vou para Barra do Piraí. Ele falou, e aí mandou aí o reembolso para a empresa. Eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro. Ele, como assim, moço? Você vem sem dinheiro para voltar? Eu falei, meu amigo, vai me desculpar, cara, eu estou assinando a carteira, eu vim trabalhar, você acha que eu ia me preocupar com o dinheiro de volta? Eu já assinei a carteira, vou voltar, o emprego naquele pra voltar eu vou dar um jeito. E aí foi engraçado que esse rapaz, ele foi, me emprestou, né, ele me emprestou do bolso dele, né, um dinheiro para eu voltar para casa, voltei. E aí, primeiro pagamento eu fui lá devolver. Meu primeiro salário eu fui na porta da empresa lá, devolvi. Coisa legal. Agradeci, mas foi muita história, cara, muita história. Muitas emoções, né? Rapaz, engraçado, né, que eu lá de Barra do Piraí nunca tinha visto esses chuveiros bacana de hotel, não sei o quê. E aí, rapaz, eu ligava o chuveiro só saia água na duchinha. Na primeira, só saia água na duchinha. Eu não sabia que tinha que apertar um rádio, um botãozinho na parede para sair o chuveirão mesmo. Chuveirão. E eu tomei uns dois dias banho de duchinha ali. O primeiro dia no hotel, que eu fiquei no hotel por conta da empresa, porque geralmente, galera, a gente vai trabalhar embarcado, vai fazer curso, ou o pré-embarque, fica em hotéis, né? E ali quando chega no hotel, o pessoal fala para você, olha, você tem direito a tanto de alimentação, e o rapaz não comentou nada porque ele imaginou que eu já soubesse. Irmão, eu fiquei a noite inteira sem comer. Num ramo danado. Cara, num apetite. Que aí eu cheguei no... São muitas emoções, galera. Eu cheguei no café da manhã e aí o cara falou assim, mas você não consumiu nada, você tinha direito a... Ninguém me falou nada. Ninguém falou nada, eu vou pedir. Vou pedir, isso é tudo caro, muito caro, as coisas são caras nos hotéis, infelizmente. Não adianta falar que é baratinho, não, as coisas são um pouco mais caras. E eu não tinha dinheiro, vou comer nada. É um contraste muito grande, né? O cara mora em Barra do Piraí e a empresa faz isso, vai ficar lá no Sheraton Guanabara, entendeu? Lá no Rio, sei lá, Copacabana. O cara chega lá, meu irmão, aquele lugar monumental, sabe, tudo moderno, elevador, comida boa, e assim, gente diferente, né? Então você fica meio foi assim. engraçado, porque eu comecei, assim, eu cheguei em fevereiro de 2009. Então nessa época a gente não tinha essa facilidade que tem hoje, essa tecnologia, era um celular que... É só pra ligar mesmo. Ligar e joguinho da cobrinha. Lembra? Ele jogou, eu joguei esse não, tá, pessoal? Então assim, eu iniciei em 2009, né, como eu falei, e aí eu trabalhei na segunda maior empresa de perfuração do mundo, né, muito orgulho, tive muito orgulho, né, e aí eu fui fazendo carreira, né, eu fui promovido a homem de área, eu fui promovido a assistente de guindasteiro, aí começou o meu contato com o guindaste, aí eu já treinava, e aí fui promovido a guindasteiro, mas assim, foram etapas mais árduas, né? A transição de pintor para homem de área não foi tão complicado assim, porque o homem de área ali, ele na empresa de perfuração, ele é auxiliar de serviços gerais, né? A maior responsabilidade dele ali é a movimentação de carga, né? Ele que abastece, auxilia ali para abastecer o piso de perfuração, né? Mas também é responsável por limpeza, também auxilia na pintura. Então, assim, e quando eu iniciei em sonda manual, né? Hoje em dia tem sexta, sétima, não sei nem quantas gerações mais tem, porque eu estou fora do mercado, né, de perfuração há, sei lá, 9 anos, né? Mas eu iniciei em unidade, uma sonda manual, não era tão moderna assim, então tudo era com guindaste, então a gente tinha muito trabalho ali, trabalhava muito o tempo inteiro. E lá tem o temível sacaria, né? Que antigamente era... Lugar de castigo? A gente fazia o produto, né? A lama e tal. Então a gente auxiliava ali, né? E cloreto de sódio ali era a história terrível da sua vida, né? Era terrível. Ali, quem iniciava ali, fazer essa transição ali, era ali.
Era no submundo ali da Sacaria, passando cloreto de sódio. Era o lugar que deveria, o lugar de passagem, né? O cara É. passa e fala, meu irmão, tô aqui, mas aqui, ó, logo logo tô metendo o pé. É assim, para eu chegar no guindaste, eu perseverei, tá? Não foi fácil, tive pessoas que acreditaram em mim. Sim, tem que aguardar na fila também, né? Com certeza não chegou. Tinha outros também que queriam, né? Tinha uma galera que... Mas assim, eu tive a sorte de trabalhar numa equipe muito boa, cara. Porque assim, foi algo meio que, assim, na plataforma que eu trabalhava, foi meio que algo inédito. Foram 4 pessoas promovidas ao mesmo tempo. Caraca, legal. Foram, na época, um colega nosso foi promovido aqui da esteira, o outro foi promovido a plataformista, eu fui assistente aqui na esteira e outro colega assistente aqui na esteira. Então, assim, todo mundo subiu junto. E cada um fez a sua escolha ali, né? E cada um foi pro lugar que escolheu. E assim, essa parte de ir por guindaste foi um pouco mais árdua, né? Foi um pouco mais trabalhosa. E aí depois eu fui... Tem uma história engraçada, né? Por exemplo, eu trabalhava na unidade, me dedicava e de repente as coisas não aconteciam. Você imaginava que já estava pronto, porque a gente sempre imagina que está pronto, né? Uhum. Que eu trabalho, já opero com barco, já faço todas as operações, estão prontas. Até que fala assim, você é o guindasteiro, né? Até que o dia que você assume 100% da responsabilidade. Só que ainda tive um processo mais difícil, que a plataforma que eu trabalhava, ela me transferiu, né? Aí muda tudo, pessoal. E aí, assim, outro ambiente, outras pessoas. Foi difícil, por quê? Porque eu não imaginava, eu estava pronto, né, me dedicava ali, só que eu não aceitava por que eles estavam me transferindo, se eles gostavam tanto do meu trabalho, se eu me dedicava tanto. Depois de uns 3 meses eu fui descobrir, né, que a plataforma que eu trabalhava, ela ia passar por desmobilização, ela ia embora. Então, na verdade, eu recebi um presente. Exatamente. De toda a minha supervisão, né? Toda ela em si, todos que acreditaram no meu trabalho, e eu fui transferido. E aí, assim, grande parte da galera que trabalhava ali nessa unidade, a maioria foi desligada. Foi desligada, Então, desmobilização, pessoal, para vocês que não sabem, é quando a unidade que está operando, vamos botar aqui no Brasil, ela não vai operar mais, né? Ela passa por um processo de retorno, no caso, para o seu país de origem. E aí, toda a equipe que faz parte desse time, se não tiver como realocar, a empresa acaba sendo obrigada a demitir, porque não vai ter como manter todo mundo. E assim, eu ganhei isso de presente, né? E aí lá eu fui ter lá eu assumi 100% como guindasteiro. Já chegou assumindo? Já cheguei assumindo, porque assim, lá eu era lá eu fui como guindasteiro, né? Lá eu não era o cara que foi promovido. O que acontece muito, a gente brinca assim, santo de casa não faz milagre, né? Porque quando você é promovido num local, o pessoal ainda tem costume de te ver como a sua função anterior, né? Entendi. E lá não, lá eu era visto como guindasteiro, porém era um guindaste totalmente diferente. O guindaste, gente, parecia um João Bull. Porque eu trabalhei com guindaste. Foi engraçado essa parte do guindaste, que eu trabalhava com um guindaste muito top, na unidade onde eu aprendi, né? E lá tinha esse guindaste muito top, que era o que a gente trabalhava com barco e tal. Tinha um guindaste muito antigo, que era mas assim, eu tenho saudade desse guindaste, que era aceleração no pé, lança no pé. Caramba, é quase um carro. Não era esse guindaste moderno, eletrônico, joystick, não. Era diesel. Se ligava ele, soltava fumaça. E fazia um barulhão e na época era som ancorada, né? E lá tinha dois guindastes também que a gente chamava de pau de carga, né? Que era só usava a maioria das vezes ou para descarregar rancho. Rancho, para quem não sabe, é um container que vem com alimentos, né? E para ancoragem, fazer o que chama de rig move, né? Que lá a sonda era ancorada, né? Quando eu comecei era fazer, vinha os barcos. Tinha pullback, isso aí. Pullback, são rebocadores, né? Isso aí. Segurando ela. Isso aí. Depois explica melhor isso aí. Isso aí. Tem que trazer alguém especialista na área. Não, vamos trazer sim. E aí, assim, quando eu mudei, aí já era uma unidade mais moderna, né? Porém, a unidade era ruim.
pior do que da onde eu vim, né? Quer dizer, unidade moderna, guindaste ruim. Desafio para alguém da esteira. Isso aí, só que era um guindaste ainda assim a diesel, né? Que a gente abastecia ele, tinha todo esse cuidado, então o guindaste a diesel era um guindaste muito violento. Confesso para você que eu nem imaginava que existia um guindaste a diesel. Era um guindaste muito rápido, muito veloz. E ele parecia um João Bobo. Você estava dentro dele, ele estava assim. E ele não tinha uma folga, ele tinha uma. Aí o operador tem que aprender a manha do equipamento. E aí ele balançava o tempo todo. E eu lembro que as primeiras operações, cara, foi com um barquinho, cara, muito pequeno, sem DP, sem nada. O famoso, os expressinhos. É isso aí. Aí o barco é engraçado que a gente estava, na época, se eu não me engano, na Ilha de Santana, mobilizando essa unidade. E aí esse barquinho vinha cantando um funk tal do Leque Leque. Ah, Leque. Isso nessa época? Sério, cara, ele botava isso no rádio, eu falei. Aí ele já arrepiava todo, chegou ele chegou. Que era o terror do. Terror do guindaste. Ele fica assim, pessoal, ó, o tempo todo. Mas aprendi muito lá, cara. Balança muito. Aprendi muito, tive a ajuda de uma galera lá, que eu espero trazer aqui. Dois deck push ali que marcaram ali nesse início ali, né, que me ajudaram muito. Eu continuei trabalhando com ele depois em outra empresa, né, quando a gente saiu dessa empresa, e marcou aí a minha história, os dois. Aliás, na verdade, eu seria injusto se eu falasse nomes, né, porque assim, desde o meu início de carreira, teve uma galera que marcou a minha história, teve uma galera que me ajudou, e assim, de todas as formas que vocês podem imaginar. Até assim, todos eles, né? Todos os profissionais aí que passaram aí na minha carreira, eu sou muito grato, né? Me ajudaram muito, me ajudaram a crescer, a amadurecer, né? Porque na empresa eu fui promovido novo, né? Não tinha 30 anos ainda, se eu não me engano, ou tinha, não me lembro. Bem jovem, você está quantos anos hoje? 41. 41. Não tem bem já aí na estrada. E aí, cara, eu fui promovido novo, então eu tive essa galera para me ajudar, para me dar suporte, a amadurecer não só como profissional, né, porque, enfim. E aí, de lá, infelizmente a empresa, né, foi perdendo plataformas, né, foi quando teve aquela queda no petróleo, então foi perdendo plataformas, perdendo espaço no Brasil, e aí foi aproveitando o máximo que deu, até chegou o momento de eu ser desligado, né? Aí fui desligado, e aí entrei naquela, eu te confesso que a gente acha que também está tudo bem e entra em um estado de arrogância, porque, como é que eu vou explicar que seria isso? Que você acha que você já tem experiência, que você não vai ficar desempregado, vai ser rápido, e assim, não mudei meu padrão de vida, que se eu pudesse aconselhar as pessoas hoje é isso. Legal isso aí. Saiu de uma determinada empresa que você ganhava um salário legal, tem um dinheirinho, muda um pouquinho o padrão de vida, baixa ali, até realmente conseguir outro trabalho e as coisas estivessem certinho, entendeu? Porque assim, eu passei um período difícil, foi engraçado, que praticamente meu último mês de dinheiro ali, de conta, de tudo ali, né, de sobrevida, eu falei assim, meu Deus, é meu último dinheiro, eu não tenho trabalho. E aí nessa semana, paguei as contas, paguei tudo, e aí consegui o trabalho, consegui entrevista e tal, e aí só que foi para fora do país. Mais um desafio. Não falava um bocado de inglês, apesar de, eu não posso dizer que eu não falava, né? Porque assim, nessa empresa que eu trabalhei, eu aprendi muito a parte prática, né? Sim. Mas assim, para eu viajar para fora do país, eu não tinha absolutamente condições para isso. Quer dizer, você entendia da operação, mas a questão da comunicação ali, no caso, falar com fluência, você obviamente teria essa dificuldade. Nada. Uma coisa interessante que você destacou aí, que eu percebi, foi o seguinte: quando você foi buscar oportunidade de emprego, no ASO, você falou da sua relação com Deus, nesse sentido, de fazer a oração e ser ouvido. E depois, agora, desempregado, depois de um certo tempo fora do mercado, a mesma coisa aconteceu. O último mês,
restinho do dinheiro, É o isso último respiro, vamos dizer assim, né? O último instante ali, você fala com Deus novamente e a oportunidade novamente volta a acontecer. Gratidão, né? É isso aí, pessoal. E fé é tudo, né? Você acreditar ali que é possível, que você vai conseguir. Apesar que eu precisei passar pela escola que eu brinco, né? Eu falo assim, escola da humildade novamente. Sim. Está numa situação de desemprego, porque a gente chega a um nível, né? Que a gente começa assim, não é proposital, e não é que você desfaça de ninguém, é que você começa a ficar um pouco arrogante. Se sente bom o suficiente, né? Isso tipo aí. assim, né? E aí vem a escola da humildade de novo, né? De você passar por um outro processo de adaptação. E aí foi onde veio essa oportunidade, né? Como eu comentei, para ir para fora do país. E aí quando ela de fato aconteceu, foi muito engraçado, né? Foi uma galera indo, né? Passando pela imigração, né? Todo mundo ali passava direto. Rapaz, quem ele chama? Elton. Vai ir para a imigração. Vai ir falar. E aí começa um chinês falando inglês. Rapaz. Você imagina, eu respondendo em inglês. Sem falar o caso. Cara, que confusão que foi. Por fim, o chinês, o pessoal da imigração, eu dei o local que eu ia e tal, tudo certinho. Por fim, já ficaram putos de não me entender, eu não entendi. Vai, some daqui. Vai, e aí... Ainda bem que foi, né? Foi, deu certo. Deu certo, trabalhei nessa empresa muitos anos, né? E infelizmente o contrato dela também era uma empresa com um grande potencial, estava com uma unidade nova, uma operação nova para ela, né? Que ela fazia um outro tipo de operação, então foi uma unidade que veio para fazer manutenção e segurança, que é o Frotel, né? Que a galera, exemplo, para simplificar, é como se fosse um hotel no mar, mas não é esse hotel aí não, pessoal, não vai achando que é luxo não, que não é não. Então, por exemplo, o pessoal trabalha fazendo manutenção numa determinada unidade de produção e dormem ali, né? E ali eles fazem a refeição, tal. Refeição boa? Descanso. Não, essa unidade era muito restrita, né? Era mais, não é o luxo que tem perfuração, nem onde eu estou hoje, que é PLSV, né? A gente tem um luxo maior. Lá não, lá era muito, a nutricionista ali era muito restrita e tal. A alimentação bem básica, né? Era mais tranquilo. Tinha, por exemplo, não tem... Hoje, se eu quiser tomar um refrigerante agora, eu vou lá e pego, né? Mas lá não, lá tinha dia certo. Dia específico, domingo geralmente. Né? O dia da pizza e acho que o de churrasco tinha. Uma pergunta para você. Você falou que foi então para o contrato internacional, né? Isso. Tinha diferença salarial de um contrato para o outro, então, trabalhando no Brasil e trabalhando fora? Teve, assim, não teve diferença no contrato, teve um aditivo, eu recebi diária internacional, né? Eu tinha o meu salário aqui, normal, direitinho, e lá eu tinha uma diária. Né? Cada empresa faz de uma maneira, né? Esse contrato. Então eu tinha uma diária. Você ganhava um pouquinho mais quando estava fora. Isso, porque para ajudar nos custos lá, né? E você gostava de trabalhar fora? Tirando a questão de estar um pouco mais distante da família, com certeza a jornada de embarque era maior, né? Para compensar, né? Você fazia quanto lá, escala? Então, eu trabalhei o primeiro mês, porque a minha escala hoje minha escala basicamente 14 por 14, né? O primeiro mês eu trabalhei acho que 40 dias lá, fiquei 40 dias. É isso aí, né? E aí o segundo mês já caiu para 30, não me recordo muito bem. Mas, assim, quando estava comissionando, fazendo a preparação lá, a gente ainda estava no porto, né? E aí era mais tranquilo que a gente ia pro hotel todo dia, ia pra rua todo dia. Depois que foi para fazer o teste de mar, né? Teste de mar, para quem não sabe, eles pegaram realmente a plataforma, o navio de fato, foram para uma área abrigada e fazer os testes de thruster, de navegação, de para ver, né? Se a unidade teria condições de estar em alto mar operando. É isso? Isso aí, Beleza. Então, você citou agora que está no ramo, no segmento de PLSV. O que é exatamente o PLSV? O que faz? Então, assim, pro guindasteiro, ela muda um pouco, né, algumas movimentações de carga, envolve movimentações submarinas, né? E assim, o PLSV nada mais é que construção submarinas, interligação de poço. Como é que eu vou... Aqui, ó, a garrafa d'água serve como, por exemplo, aqui é a plataforma de produção e ali
de fato é o poço, então eu preciso interligar para esse aqui produzir, né? Eu já tenho um poço ali, já passou pelo processo de perfuração, já fez orcovo, já está tudo bonitinho, pronto para produzir. Só que a produção é aqui, então eu preciso interligar, né? Então nada mais é, o PLSV nada mais é do que faz uma das tarefas do PLSV, é essa interligação. A interligação do poço a uma FPSO. Isso aí. Uma unidade de coleta de petróleo. E aí assim, o guindaste auxilia em algumas construções submarinas. Ele faz, de fato, manobra que a gente chama de manobra de fundo, né? E aí tem câmeras, tem... É muito interessante, cara. Só que quando eu vim, meu sonho era, eu sempre brinquei com isso, né? Meu sonho era PLSV, que eu imaginava que fosse aquelas cargas gigantes, pesadas. E aí tem... tipo navio cargueiro, né? Não, não é nem um navio cargueiro, não. É lançamento de árvore de Natal, de outras... Ah, entendi. Tem também. Tem também. Só que a gente não faz aqui. Né? Não, aí eu fui... Não tive oportunidade ainda. Não tive oportunidade ainda. Mas eu imaginava que era só isso, né? Torpedo. E engraçado que aqui fez. E hoje eu estou nesse ramo há 6 anos, né? Estou muito feliz. A empresa que eu trabalho hoje é uma empresa que pega projetos desafiadores, Sim. né? Projeto que até a gente duvida que seja capaz de fazer, né? Como fizemos torpedo recentemente, né? Parabéns à galera que estava envolvida. Eu não tive envolvido nessa operação em si, gostaria muito, mas teve uma galera aí que por exemplo, quem fez ela foi bem dizendo, o meu back, né? Sim, sim. E, pô, fizeram com maestria ali, fizeram manobra de sucesso. E assim, aqui a empresa que a gente está hoje, ela faz... Pode vir. Ela pega muito projeto inovador, né? E tem sido sucesso e assim, pra gente tem trago muita experiência, né? Pô, legal isso aí. O legal de trabalhar no PLSV que é uma unidade dinâmica, né? Que balança e tudo mais. Então, assim, numa plataforma fixa, eu acho que o guindasteiro trabalha com um pouco mais de tranquilidade, apesar de trabalhar com cargas mais elevadas, né? Isso. Mas o PLSV requer um pouco mais de habilidade do guindasteiro no sentido tem que ser mais preciso, né? Porque se considerar balanço, considerar vento, né? Que muitas vezes influencia, e pouco espaço, né? O PLSV tem menos espaço que uma plataforma, né? Tem muito menos então espaço. isso é bem interessante, né? Então assim, eu tive muita dificuldade no início, né? Muita dificuldade no início. Até as manobras de fundo, né? Requer você ter conhecimento de fato do equipamento, porque ali você tem que ligar, às vezes, um Reef Comp, né? Que é um compensador ali de swell, de balanço ali, para trabalhar com o RLV. Isso aí eu vou trazer uma galera aí, especialista aí para explicar legal. Certeza, vamos. E assim, requer você conhecer mais sobre o equipamento, não é só você saber uma tabela de carga. O que seria a tabela de carga, pessoal? É você saber o peso, o ângulo da lança, o que você vai pegar. Não é só isso, então você realmente tem que estudar sobre o equipamento, ler manual, conhecer o seu equipamento de fato, né? E assim, a questão de dificuldade aí, de balanço, eu tive uma dificuldade, porque eu não trabalhava na vida. E foi a primeira vez num guindaste que é articulado, né? Eu trabalhei a vida inteira no início de carreira, né? Foi em guindaste treliçado, né? Tanto guindaste com aceleração no pé, todo manual mesmo. Esse treliçado, você fala que ele todo inteiriço, né? Ele não tem aquele braço que se movimenta assim. Não. E assim... Deve ser até mais difícil, né, de trabalhar com treliçado ou não. O que você acha? Tem diferença? Sim. O articulado... você consegue ser mais preciso de repente na hora de colocar uma carga, tirar. Sim, eu acho que o treliçado se torna um pouco mais difícil, porque a gente trabalha com muito cabo, né? Exatamente. Aí a gente brinca, quanto mais cabo, mais balança, uma regra, né? E assim, é muito alto a plataforma do navio, né? O navio se torna um pouco mais baixo. Sim. Uma plataforma é alta. Você chegar no guindaste tem escada quebra-peito que é medonha, que é muito alto para o cara chegar. Quer dizer, tem que fazer uma jornada até chegar no guindaste. Uma pergunta para você. Hoje, se você tivesse que escolher uma profissão, você permaneceria como guindasteiro ou faria outra coisa? Sim. Eu gosto do que eu faço, né? Mas assim, para quem me conhece fora do âmbito offshore, sabe que eu sou apaixonado por gastronomia, né? Então é uma coisa que eu me vejo no futuro aí, depois que eu sair da área offshore, depois que eu parar, de repente, estar fazendo, que eu realmente gosto. Você gosta de... E assim, o que eu acho bacana, até fiz o curso,
sou formado é a área de segurança do trabalho. Legal. Eu fiz 6 meses, aí depois eu migrei para a área técnica. Eu gosto e acho bacana. Porém, não foi uma área que eu desenvolvi, porque meu sonho era trabalhar dando aula depois que eu me formasse. Então, assim, meu sonho era trabalhar dando aula assim, de movimentação de cargas, né, de guindaste. Então, tinha que... um instrutor, no caso. Isso aí, tinha que ter essa formação, né, técnica, né, de segurança do trabalho. Acabou que eu gosto, que eu faço, ainda não tive a oportunidade de estar ministrando aulas, palestras sobre movimentação de cargas, mas sou formado, né, em segurança do trabalho. Mas acaba que hoje eu participo da formação de outros profissionais, né, que é uma coisa que me traz muito orgulho. Legal. Né? Você está auxiliando ali quem está começando, assim como eu tive auxílio lá atrás, né? E você vê a galera desenvolvendo, crescendo, gostando da profissão, porque é uma coisa assim, porque assim, todas as áreas que eu passei, né, perfuração, unidade de manutenção e segurança, hoje PLSB, tem uma galera que só quer sair, mudar de setor e ganhar um salário melhor, né? Sim. E tem uma galera que realmente gosta daquilo. Então, assim, eu não sou uma pessoa assim fácil para ensinar assim, porque assim, eu gosto de ver pessoas que realmente gostam daquilo, que realmente vão entregar, que realmente vai ter carinho pelo equipamento, vai ter carinho com a operação. Quer dizer, não basta só querer estar na função pelo dinheiro, mas você assim, espera algo mais. Eu vejo muito isso, é uma coisa que eu vejo e não abro mão, entendeu? Assim, mas como é que você consegue identificar isso? Não sei, cara, eu tenho um rapaz que treina comigo hoje, eu vejo isso nele. Eu me vejo, entendeu? Eu consigo me ver lá atrás, uma paixão, abrindo mão de algumas coisas, abrindo mão de... Porque assim, eu tive muitas facilidades, pô. Eu poderia ter ido para a plataforma, poderia ter virado plataformista, assistente torrista, bombeiro, enfim, poderia ter galgado uma carreira na área de perfuração. Mas é o que eu brinco, cara. O guindaste me escolheu, eu ficava olhando a movimentação assim, mesmo quando eu estava fora do horário, eu parava ali e ficava admirando aquilo ali. Né? Porque é um jogo de quebra-cabeça, um jogo de detalhes, você tem que ser preciso, né? Tem que ser calmo para fazer. Pegar algo com a mão e colocar em algum lugar. É isso, né? aí. E tem que ser calmo para fazer. Você precisa dar vários comandos para isso acontecer. Tem que ser calmo para fazer. Então, eu posso dizer que eu sou apaixonado pelo meu trabalho, gosto do que eu faço e é isso, cara. Então, pessoal, hoje, né, nós tivemos a oportunidade de ouvir um pouco da história do Elton. Eu sei que tem muita coisa para contar, mas o nosso tempo é um pouco restrito, né? E nós vamos daqui a pouco entrar no horário de trabalho também. E assim... Hoje é dia, preto na folhinha, né? Exatamente. E aí, pessoal, o que acontece? Como vocês puderam ver aí, ele contou aqui um pouco da história dele, e na história dele, vocês viram que tiveram percalços também, né? Dificuldades, desafios, né? Momentos de fé, qualificações, que é importante o profissional ter, né? Eu depois vou deixar destacado aí algumas informações referentes às profissões que ele falou, mas o mais importante de tudo aqui que eu achei, em relação ao que ele disse, foram duas coisas muito importantes. Primeiro, você não pode desistir. Jamais. Segundo, ter fé, acreditar de fato. E terceiro, ser apaixonado por aquilo que você faz. Porque se você tem um alvo, se tem um objetivo, você quer chegar naquele objetivo, beleza, muitas vezes você não vai traçar uma linha reta, né? Como você disse ali, ó, você trabalhou de chapa, trabalhou no comércio, fez servente pedreiro, telhado, para depois, mesmo ainda tendo algumas nuances, chegar aonde ele queria chegar. Quer dizer, dar o primeiro passo dentro do mercado offshore. Para daí, um pouco mais à frente, está aqui, dizendo que está feliz com a função que está fazendo, né? Realizado dentro do segmento. Né? Obviamente, a vida ela é muito dinâmica, né? Então sempre surgem outras coisas. Mas, assim, se eu tenho que dizer alguma coisa para vocês, eu digo isso. Não desistam, vão em frente, se qualifiquem e chega lá. Assim, eu só agradeço, né? Como eu falei, eu agradeci a Deus, mas tive pessoas que me ajudaram muito, né?
né? Como eu citei meu cunhado, minha irmã, né? Que na época era namorada, hoje é esposa dele. Meu pai que me ajudou, né? Por exemplo, eu lembro que meu pai me deu o salvatagem, né? Pagou meu curso de salvatagem. Né? Então, minha mãe que cuidava da minha filha, né? Que me incentivou, que acreditou, né? E hoje, minha esposa, né? Que teve comigo nos momentos difíceis, né? Dessa transição de empresas, né? Então, assim, fora os meus mentores, essa galera aí é só gratidão. Teve dois dos meus mentores que já faleceram, né? Mas teve muita gente bacana que passou na minha vida e marcou, né? E assim, e a equipe, né? As equipes que eu trabalhei, que se eu fosse citar aqui, tem né? bastante gente, né? Muita gente. Teve uma equipe que eu tive a honra de trabalhar, que é o apelido dos Caveiros. O cara era bravo. Porque teve, na época tinha o filme Tropa de Elite, né? E aí eles fizeram uma brincadeira ali que tudo que é problema caía pra gente. Caía pros caras resolver. Tentar resolver. E assim, era uma galera que me ajudou muito, né, profissionalmente e esse período também que a gente trabalhou junto. Né? E eu quero trazer eles aqui um dia, quero trazer todo mundo. Você vai ver que festa que vai ser. Pô, que legal. Pagode tocando, que a gente desembarcava. Tem esses momentos também, né, galera? A bordo, em terra. E é só agradecer essa galera que passou na minha vida. Então é isso aí, pessoal. Gratidão, né? Gratidão pelos percalços, pelas dificuldades, mas também pelas vitórias, né? E aí, quando for trazendo, quando os convidados for chegando, as histórias vão surgindo. Com certeza. Vamos contando os causos aí, porque é muita coisa, muita né? coisa. É muita coisa. Então, galera, estivemos aqui hoje com o Elton, né? Fizemos aí uma pequena panorâmica aí. Navegamos na vida, na realidade dele, né? Afinal de contas, aqui é papo de coffee shop. Tudo acontece a bordo, né? E agradecendo a vocês aí pela sua audiência, pelo apoio, né? Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer em relação ao tema que nós conversamos aqui hoje, por favor, só deixe nos comentários aí que a gente vai com certeza responder a vocês. E aguardamos vocês aí para o próximo episódio. Muito em breve vai estar rolando aí. Tá bom, pessoal? Muita coisa bacana aí. Um beijão, galera. Obrigado aí por ter escutado um pouquinho da minha história aí. E foi uma honra estar dividindo com vocês aí. Um beijão. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo aí. Prazer, cara.